Bom, agora falando de Alagoinhas, a gente vê que está um quadro estável, né? Foi atingido um pico de novos casos no final do mês de julho e no mês de agosto a gente viu um platô desses novos casos, né? Uma estabilidade. Então, o resultado que a gente viu comparando o dado mais recente de 1º de setembro é que o quadro continua estável porque só houve um aumento de 4,6% e como esse aumento está dentro dos 15% que podem aumentar ou diminuir, é considerado ainda estabilidade. Aqui a gente vê o número de pacientes internados em Alagoinhas tem caído, assim como o número de pacientes internados em Feira de Santana. Aí eu já imagino que tem muitas pessoas já se perguntando, mas como é que o número de novos casos em Alagoinhas não tem caído, mas ainda assim o número de pacientes internados tem caído. Então acho que já é uma coisa que gerou uma certa dúvida para quem está assistindo o vídeo. E posteriormente eu vou explicar. Mas vocês podem ver que Alagoinhas já chegou a ter mais de 30 pacientes internados e hoje a gente tem menos de 10. Bom, trazendo novos óbitos em Alagoinhas, a gente percebe também que houve uma queda expressiva a partir do dia 8 de agosto e o que a gente viu no último resultado foi que essa queda se traduziu em uma estabilidade, mas que é uma estabilidade com um número muito baixo. Então, o que a gente tem hoje em Alagoinhas é um número muito baixo de pacientes vindo a óbito. A gente percebe que do dia 16 de agosto até hoje, 1º de setembro, só houve 3 mortes. E quando a gente compara com os dias anteriores, a gente vê que esse número já está bem menor. E o que a gente percebe também é o seguinte, que começou a aumentar os novos casos em Alagoinhas em julho, terminou de chegar no pico no dia 25 de julho. Nós estamos já há mais de um mês depois que chegou nesse pico de novos casos, e o que a gente vê é que o número de novos pacientes internados está caindo e o número de mortes também está caindo. Bom, para explicar aquele dado que eu dei anteriormente, Alagoinhas é um município que tem considerado teste rápido como estatística oficial. Então, o que a gente percebe é que desses 4.667 casos confirmados hoje em Alagoinhas, 3.680 foram confirmados por teste rápido. Isso equivale a 78,8% do total. Isso é uma coisa que Alagoinhas tem feito, que é apostado em uma política de testagem rápida, ampla, e também passado a considerar esse teste rápido como estatística oficial, coisa que Feira de Santana não faz. Feira de Santana considera os testes rápidos à parte em comparação aos testes de PCR, que é o chamado teste padrão ouro para detectar o coronavírus no corpo da pessoa. Então, que a gente vê que aquela informação que eu dei de que os novos casos estão em alta há mais de um mês é considerando teste rápido como estatística, né? Então, aqui é confirmando o que eu falei anteriormente, que eu trago aqui uma imagem do boletim que a Secretaria de Saúde de Feira de Santana mostra e que eles consideram os 9.054 casos confirmados na cidade atualmente, eles consideram essa estatística a parte dos testes rápidos. Tanto é que quando aumenta de um dia para o outro, eles só consideram os testes por PCR. Os testes rápidos, que em Feira de Santana temos atualmente 2.230 casos confirmados por teste rápido, são considerados a parte do boletim. Então, essa é uma diferença substancial que existe entre o tratamento de dados pelas duas cidades e que mostra, né, explica por que que há essa disparidade no gráfico de novos casos e no gráfico de internados quando a gente compara Alagoinhas e Feira de Santana. Bom, eu trouxe aqui também informação sobre taxa de letalidade, que é uma coisa que a gente escuta muito falar na mídia, né? E a gente traz, eu trouxe outra informação que reforça o que eu falei da influência desses testes rápidos, considerado como estatística, causa nos dados de Alagoinhas. O que a gente vê aqui é que Feira de Santana temos uma taxa de letalidade atual de 2,04%. E quando a gente pega Alagoinhas, a gente tem uma taxa de letalidade de
0,09%, que é praticamente a metade do valor de Feira de Santana. Por quê? Porque a gente tem os 4.000 e poucos casos confirmados em Alagoinhas, a grande parte teste rápido, que em Feira de Santana não são considerados. Então, é uma outra informação que corrobora com aquilo que eu disse, de que onde você vai testar mais e onde você considera teste rápido como estatística, a tendência é a taxa de letalidade ser menor, porque nós vamos ter um número de casos maior do que o normal, do que a gente teria considerando apenas teste PCR, e isso vai estar influenciando na taxa de letalidade daquela cidade que adota essa política de testagem diferenciada. Uma outra informação que eu trouxe aqui também que é relevante é de que a própria OMS divulgou uma notícia recentemente que eles estimam a taxa real de letalidade do coronavírus ela seja de 0,6%. Então a gente acaba percebendo que quando você considera teste rápido e quando você tem também um poder maior de testagem, como alguns países como a Coreia do Sul teve uma quantidade de testes muito alta, a gente percebe que a tendência é cada vez mais essa taxa de letalidade se aproximar da taxa real. Mesmo quando a gente considera essa taxa de 0,6%, a gente vê que ainda é uma taxa alta, porque 0,6%, se a gente considerar um número muito alto de pessoas, a gente acaba tendo um número alto também de mortes. Pronto, era isso que eu queria mostrar sobre as informações dos gráficos hoje. Eu achei interessante trazer também esses dados a mais que melhoram a qualidade da informação que chega a quem está assistindo o vídeo e traz um cenário mais real daquilo que está acontecendo a nível regional e também do que a gente vê a nível nacional. Então, muito provavelmente, Jean Anderson vai ter alguns comentários bem interessantes para fazer acerca dessas informações. E agora eu passo a palavra para ele. Muito bem, Adonis. Ficou bacana a apresentação, a explicação, mais uma vez, né, bastante clara. Foi direto ao ponto, então você soube ser bem cirúrgico, né, ao tratar as informações. E realmente, as figuras, né, que você anexou, com certeza, além da contribuição estética, foi adicional de maneira positiva na hora de compreendermos melhor, principalmente quando você fez aquela tabelinha ali comparativa entre Feira de Santana e Alagoinhas, então ficou bem claro realmente, né, quando você não discutindo a nível de estratégia municipal, mas quando a gente percebe ali que você não notifica por algum motivo os testes rápidos, você não eleva o número de novos casos, mas em compensação você sofre um pouco lá na hora de calcular a taxa de letalidade, que é um indicador importante de saúde coletiva, né? Diz muito sobre a virulência da doença. E, por outro lado, quando você considera de maneira significativa os números obtidos a partir dos testes rápidos, você ganha do ponto de vista estratégico, né? Porque aí são pessoas que, a partir daquele momento, antes da geração de sintomas, e algumas vezes até assintomáticos, você já adota medidas ali, de isolamento social e de cuidados específicos, e reflete-se isso muito bem lá na taxa de letalidade. Que, por exemplo, nessa comparação aí, mostrou que de Alagoinhas está muito mais próxima de se alcançar essa taxa de referência dada pela OMS. Né? Quando se trata de processo de saúde e doença, como a gente já falou nesse vídeo, inclusive, os fatores interferem nesse processo, e isso faz com que o perfil epidemiológico se torne bastante dinâmico. Né? E aí o gráfico mostra bem, né, esse dinamismo nos seus sobes e desces e nas suas estabilidades que você manteve a denominação de platô. Tá? E vários fatores aqui pensando ali, principalmente se a gente pensar na questão do internamento, né? Você tem ali novos protocolos de tratamento que podem cortar a internação, né? Os testes rápidos que podem
se antecipar e evitar que, de repente, uma faixa etária na qual não se teria muitos sintomas transmita a doença para outra faixa etária ou um outro grupo mais suscetível, ou certamente aconteceria a sintomatologia. Tá? São coisas que, à medida que o tempo for passando, né, nós vamos colhendo essas informações e lidando melhor com a doença. Né? Outra coisa importante também é já se ter a circulação de pessoas com anticorpos específicos para o vírus. Então, isso também se constitui uma barreira fisiológica natural, no sentido de estabilizar ou diminuir as contaminações. Eu só fiquei curioso aqui, pensando qual seria, então, a taxa de letalidade real de feira, se for fornecido esse valor à parte dos testes rápidos, né? Mas se, fica aqui uma sugestão, se for viável, né? E para os seus gráficos, e talvez seja, você também acrescentar, sempre que o município fornecer essa informação extra, de calcular o que seria uma taxa de letalidade à parte, né? Poderíamos ver, aí ficaria a seu critério nomeá-la, para a gente ter essa noção do que seria essa taxa de letalidade com esses valores não computados pelo modelo que a Prefeitura aqui de Feira utiliza. Tá? Então, a minha contribuição sobre isso é só revalidar que o modelo, a sua apresentação, traduziu bem as expectativas. Eu acho que deu para ter uma noção de que tudo é muito dinâmico, temos que ter paciência e que aquilo que está dando certo, temos que continuar mantendo, né, para que esses números continuem positivos do ponto de vista populacional. Tá? E assim, pensando aqui, né, várias sugestões que podem ser abordadas para os problemas, a questão da predisposição genética, que é interessante. Tem uma questão de que se discutiu muito recentemente, e aí, quem já teve, está imune ou não? Né? A gente não pode entrar em pânico por causa de 1 ou 2 casos isolados, que muitas vezes podem ter se dado muito mais a uma fisiologia individual do que a uma competência viral. Tá? E podemos estar discutindo essas coisas. Eu acho interessante isso, um tema válido para os próximos programas, isso da estar imunizado ou não, né? Porque você tem uma base do conhecimento imunológico, né? Que é bem conhecida sobre a questão da resposta imunológica adquirida, né? Na sua fase inicial, menos específica, com IgM, IgD, e uma resposta mais específica e já adquirida do ponto de vista imunológico, né? IgM, IgG e IgA, já indicando uma possível imunidade. Então, até que ponto, no caso de reinfecções, seria o próprio vírus que está causando, ou uma queda imunológica significativa a nível individual. Né? Então, acho que é um tema que a gente pode trazer aqui a discussão, né? Para não se entrar em pânico. Né? Temos aí como base, como subsídios, um bom conhecimento produzido pela imunologia, né, que nos dá uma tranquilidade a mais, mas que eu acho que é importante para nós aqui tranquilizarmos quem está assistindo, né? Porque esse tipo de notícia abordada pela mídia, do jeito que é, né, pegando um caso absoluto, sendo que para a saúde coletiva os dados relativos são mais importantes, né? Sendo que a gente já viu cada atrocidade cometida pela mídia, de repente você pegar a população total do Brasil e comparar com a população do Peru, da Venezuela, sem fazer um tratamento relativo, né? Sem relativar, sem igualar os denominadores, para você ter uma taxa relativa e não uma taxa absoluta. Né? Não dá para dizer que, de repente, 10 homicídios, por exemplo, em Salvador, e você comparar com 5 homicídios com a menor cidade da Bahia. Né? Quando você vai ver 10 homicídios com a população de Salvador, é algo muito menor quando você compara 5 homicídios no mesmo final de semana para a menor cidade da Bahia. Né? Então, são coisas desproporcionais. Não dá para comparar casos absolutos do Brasil com o Peru, por exemplo. Você tem que transformar isso do ponto de vista relativo. E aí você faz uma melhor interpretação. Então, não dá para confiar muito. Né? Infelizmente, esse tipo de informação passada pela mídia, em alguns momentos, assusta a população, gera toda aquela comoção e a população, às vezes, entra em pânico. Uma coisa que eu queria só ressaltar aqui, que eu pensei, né, como a gente nunca tem noção de quem está realmente assistindo o programa, é que quando a gente fala, né, e a Doris falou ali,
de que só houver tal quantidade de óbitos em Alagoinhas, estamos falando de uma perspectiva técnica, né, numa perspectiva estatística. Claro que o ideal seria que não tivesse morrido ninguém, né? Mas dentro do que a própria OMS e os próprios números obtidos ao longo do milho sugerem, podemos sim, apesar de ter infelizmente acontecido mortes, que o índice de mortalidade em Alagoinhas ainda foi menor do que poderia ter sido. Então, do ponto de vista estatístico, tá? Do ponto de vista biológico aqui, por isso que falamos que ainda bem que ainda não foi uma taxa muito grande, mas claro, ficaremos felizes no dia que pudermos dizer que zerou essa taxa. Estou só explicando porque talvez o público mais leigo meio se sensibilize, dizer, poxa, teve morte e ainda comemorou. No sentido técnico, foi um bom resultado. Então, o Doni explicou tecnicamente bem e realmente são informações importantes. Tá? Adonis, deixo com você hoje o fechamento, o pedido da vinhetinha, então fica à vontade aí. Então, gente, só compartilhando o pensamento de Jean Anderson, que quando a gente fala sobre os dados, a gente fala sempre de uma maneira técnica e a gente entende também que, inclusive, quem estiver assistindo pode ter tido algum parente que veio a óbito pela doença, né? E a gente entende também que o nível de sensibilidade vai ser bem maior. Mas, do ponto de vista epidemiológico, né, do ponto de vista de análise de um gráfico, a gente traz a informação de maneira técnica e a gente espera informar o maior número de pessoas possível. Bom, então, eu queria pedir que vocês mais uma vez se inscrevessem no canal e que vocês ativassem as notificações, que vocês sugiram próximos temas também, que vocês comentem e que vocês façam críticas também à forma como a gente passou o conteúdo, para que a gente possa fazer cada vez mais um programa com um nível melhor, tanto a nível de informação, quanto a nível de estar atento à demanda que quem está assistindo quer ver a nível de conteúdo. Bom, então, era isso que eu queria dizer e toca a vinheta.